Nossa, e foi muita falta, né, Tássio? Boa tarde, Tássio, mais uma vez. Boa tarde novamente, Edna, Otávio, boa tarde aos amigos de casa. Todo mundo partiu pro feriado, né, Edna? Pois então, boa tarde, Otávio Neto, mais uma vez. Boa tarde, Edna, Tássio, ao Piauí, ao Maranhão, que nos acompanha pela tela da Nosso Dia TV. Pré-feriado é assim mesmo, né? Pois é, e hoje eu fui me vingar, tá, Douglas? Cadê o Douglas, gente? Não, tá demais, feriado, que isso? Véspera de feriado só trabalha ou quem é liso ou quem é desorganizado. Cadê o Então, João e o Eliezer? Todo mundo levou falta. Ai, me vinguei hoje. Bom, gente, agora vamos falar do que você está esperando, né? A Câmara Municipal de Teresina realizou uma audiência pública para apresentação do projeto de lei orçamentária anual para 2023, LOA. Nós vamos conferir aí, eu fui lá junto com o Tássio e a gente conferiu tudo o que aconteceu por lá. Pode soltar. A audiência pública reuniu técnicos da Prefeitura e secretários para apresentar e discutir o projeto de lei orçamentária anual para 2023. Nos bastidores, as conversas circulavam em torno das propostas de emendas para redução de recursos e transferências para pastas consideradas mais importantes. E sobre a proposta da Prefeitura de quase 100 milhões para pastas como a Secretaria de Comunicação, ETURB e Secretaria de Governo. Alguns secretários, às vezes, talvez, até pela falta de experiência, teriam criado alguma dificuldade. Mas isso mostra que o prefeito quer esse diálogo e que ele tem esse respeito pela nossa Câmara Municipal de Teresina. A equipe de governo amenizou a polêmica e disse que está disposta a ouvir e avaliar as propostas de emendas dos vereadores. A gente vai esclarecer aqui para os vereadores, quando formos questionados em relação ao orçamento, a guarda foi transferida da Sencasp para a Secretaria de Governo. E é natural que durante a transferência desse órgão que é tão grande, que tem cerca de 360 servidores, haja a transferência automática também do orçamento para a Sengov, né? Então tudo que foi transferido de orçamento para a Sengov é para custear a guarda, né? Nós temos uma série de melhorias que estão sendo implementadas e que vão ser implementadas ao longo do próximo ano. Na verdade, existe uma responsabilidade dessa casa com a nossa cidade, com a nossa Teresina. A LOA foi encaminhada já para a votação aqui na casa. Aquilo que for necessário ser alterado, vamos discutir juntamente com representantes da Prefeitura, mas para que a gente possa buscar sempre um bem comum, o bem da nossa coletividade, o bem da nossa sociedade. Foi um orçamento feito na ponta da caneta e se existir realmente uma mobilização do Legislativo para fazer suas emendas, a gente vai dar todo o suporte necessário para que eles não firam a lei e consigam, né, dar o resguardo necessário para a gente conseguir manter os serviços importantes para a população. Subindo o tom, o vereador Dudu fez duras críticas sobre a possibilidade de propostas de transferências de recursos para o setor de transportes. Eu não vou votar aqui, pode ter certeza, eu não voto um centavo de remanejamento de obra nenhuma de Teresina para jogar para esse transporte público dessa forma que está. Jogar dinheiro do transporte público para o transporte público, na minha opinião, é jogar dinheiro no ralo do desperdício. Então, remanejar dinheiro de qualquer área de Teresina, de qualquer infraestrutura, para pagar para esses empresários, para mim, vai ter meu voto contrário, vai ter minha oposição aqui dentro e vai ter aqui o meu debate. Esse transporte público que está aí, ele tem que ser dizimado, ele tem que ser cancelado, essa licitação, ela tem que ser agora, nesse ano ainda, se Deus quiser, esse contrato suspenso, abrir uma nova licitação, um contrato emergencial. Hoje apenas as audiências públicas vai ser dado o prazo de 10 dias úteis para a questão da apresentação das emendas, mas a tendência é as discussões aumentarem a partir da audiência pública para a gente poder chegar no denominador comum. Cada vereador pode fazer as alterações, pode criar emendas, né? Agora a gente tem que analisar o que é viável para o orçamento e para o município de Teresina, para que a gente possa apresentar o nosso relator. Pois a coisa esquentou mesmo hoje, né? Bom, nós temos uma sonora, mas primeiro outra sonora para ouvir, mas a gente queria primeiro comentar e ouvir o comentário, principalmente do Tássio que estava lá comigo, se der para voltar até aquela imagem do Tássio atrás, que o Otávio Neto chamou bem a atenção. Enquanto eu estou lá com o microfone fazendo a entrevista, a gente vê só o Tássio passando atrás. É da outra aí, ele vai passar aí enquanto... Opa, isso seja outra coisa. Eu vou ouvir aqui o comentário dele sobre... Parece
parece que a coisa esquentou. Olha aí o Tássio aí, ó. Mais um pouquinho e aparece o Tássio com o microfone, falando. Tássio, e diz pra gente então, o que você estava falando ali, hein? Com quem que tu estava falando nessa hora? Falando com a nossa chefe de... O homem não para, ó. A nossa chefe de redação, Itiara Borges. E aproveitar, para mandar um grande abraço pro nosso amigo Esaú, esposo da nossa chefe de redação, Itiara, que disse para mim sexta-feira, Edna, que assiste a gente todo dia. Um grande abraço a ele, tá lá com o Bento. Grande abraço pro Esaú. Edna, a sua matéria, muito bem feita, por sinal, vai aqui o elogio, com todo seu retrata bem o sentimento que existe hoje no parlamento. Não existe uma unidade, não existe uma ideia concisa dentro da base do Dr. Pessoa sobre o que precisa ser feito com esse orçamento. A gente vê, por exemplo, o vereador Dudu criticando duramente a possibilidade, e aí quando ele fala de remanejar recursos para o transporte, é uma proposta que a gente já destacou aqui, que quer tirar cerca de 80 milhões de reais da ETURB, da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, e mandar para a S-Trans. Esses 80 milhões na S-Trans seria justamente para equalizar esse impasse no transporte. Ou seja, nem dentro da base existe unidade sobre o que vai ser feito desse orçamento. A gente já disse aqui que 4 emendas devem ser construídas, essa da ETURB, também uma emenda tirando verba da Secretaria de Governo e enviando para outras pastas. A SAAD Sudeste deve receber um montante de recursos também. E a Secretaria de Comunicação deve perder parte da receita que vai ser encaminhado para outras Secretaria pastas. Nova, né? E que tem um recurso alto. Então, Edna, não existe ainda dentro da base um consenso do que vai ser feito, quais emendas serão apresentadas. O relator Alain Brandão, que a gente viu na imagem, está até com um semblante um pouco mais cansado, porque ele vai ter um abacaxi nas mãos para descascar, porque não existe unidade dentro da base, não existe coordenação do Palácio da Cidade para saber o que precisa, e os técnicos, pelo que a gente percebeu na visita à Câmara hoje, eles foram à Câmara, Edna, para tentar defender um orçamento que é quase indefensável. Amenizar e por isso uma situação crítica, né? É verdade. E aí eu aproveito para perguntar para o nosso colega Otávio Neto, participando aqui mais uma vez. Otávio, como é que você vê esse quadro? Porque o que a gente, como bem o Tássio pontuou, nós vimos que era a equipe técnica amenizando, dizendo que não, nós estamos aqui abertos para ouvir, o prefeito está aberto à conversação, e vimos uma parte dos vereadores, o grupo G8, né, Tássio? Isso. Ali unido para fazer essas modificações que eles não querem chamar de redução, mas que na verdade vai ter que haver nesse ajuste uma redução em alguma pasta. Como é que você vê esse quadro todo, Otávio? Fique à vontade. Edna, o momento de uma audiência pública ele é fundamental justamente para os técnicos apresentarem ali o ponto de vista técnico da coisa, alinhando a técnica com a política, e você convence ali de alguma forma os parlamentares de que aquele orçamento ele está seguindo corretamente. Isso nos casos em geral. O caso específico de Teresina, ele é bem mais complicado, porque técnico nenhum conseguiria defender o orçamento que lá está. Então, a presença dos técnicos praticamente não muda nada nesse pensamento, porque o que se tem hoje na Câmara de Teresina é uma questão política, né? Precisa entrar em campo a articulação política do prefeito do Dr. Pessoa para poder apaziguar, se não resolver, pelo menos apaziguar a situação. Esse mês de novembro promete no parlamento, que é um mês inteiro de discussão até chegar a ser votado no plenário da Casa, e o vereador Alain Brandão também vai ter que ter esse jogo de cintura para alinhar essa parte técnica com a parte política. Agora, defender o texto que está lá, os números que foram apresentados pela Prefeitura de Teresina, infelizmente a parte técnica não vai conseguir. É por isso que o trabalho político tem que ser redobrado na Câmara para apaziguar essa situação e não termos o prejuízo que teve, por exemplo, a cidade de Timon, que anos atrás foi uma confusão para poder ser aprovado o orçamento lá naquele município. E tem esse posicionamento do vereador Dudu, não é um posicionamento novo, ele só aparece uma nova oportunidade, que é essa do orçamento, mas que lá na CPI do transporte público ele já tinha esse posicionamento. Então, portanto, é o mesmo posicionamento.
que não é acompanhado por outros membros da base do prefeito Dr. Pessoa, o certo resumo da ópera é que vai ter que ter articulação política e não vai ser fácil passar o orçamento. Um ponto interessante... Tássio, desculpa, vou aproveitar que você quer falar e vou logo perguntar também, dá licença, um segundinho. Você acha que existe realmente chance do que o nosso colega Otávio Neto está falando? Nós estamos falando de articulação. Desde o início do Agenda Política, eu estou aqui há um ano, que a gente fala dessa não articulação por parte do Palácio com os vereadores. É muito complexo, Edna. O que o Otávio dizia é interessante, que se fala em articulação política no parlamento. Sim. Aí eu pergunto a vocês, quem é o líder de governo hoje na Câmara? É o vereador Antônio Zé Lira, quarto suplente do PSD, que outrora, uma ou outra hora, chega lá, Edna, e fala como se estivesse saindo, né? Não tem uma relação muito boa com o Palácio da Cidade, né? Então, é uma articulação política que, se do Palácio da Cidade para a Câmara ela é ruim, a gente viu ali a sonora do secretário de governo André Lopes, e você viu, Edna, você estava comigo, o secretário de governo parece uma ilha junto aos vereadores. Ele se sentou ali no restaurante, né, no cafezinho da Câmara, e em momento algum, Edna, eu vi algum vereador o procurando para conversar, para dialogar, para esclarecer. Né? Então, assim, o secretário de governo, que deveria ser a ponte, ele parece uma ilha dentro ali, em meio aos vereadores. Ali, outrora, ele senta do lado do vice-prefeito, tenta ali fazer um diálogo com os vereadores, mas parece ser uma figura heterogênea ao ambiente político. Parece uma figura estranha. Isso, parece um corpo estranho. Ele, é genro do prefeito Dr. Pessoa, tem os seus méritos enquanto profissional, é um advogado, mas não é da área política, não tem o traquejo dos vereadores. E então, poderia ter conquistado, né? Poderia. Pelo tempo, né, Tássio? Me corrija se eu estiver errada, mas mesmo que você, sendo um técnico ou sendo parente do gestor, você tem que mostrar o seu trabalho das duas áreas nesse caso, tanto como técnico como um articulador político, desde o início, né, Tássio? A gente fazer esse exercício aqui outro dia, Otávio, se você compara com, por exemplo, gestões anteriores estaduais, gestões anteriores, por exemplo, da Prefeitura de Teresina, quando o secretário de governo era Charles Silveira, Osmar Júnior, por exemplo, que era um político, cabe ao secretário de governo ele viabilizar o seu governo nas outras esferas também, dialogar com as outras esferas. É o papel dele também, né? E a sensação que a gente tem hoje no Parlamento Municipal é esse, e um ponto interessante, a falta de estabilidade do parlamento. A gente viu o vereador Enzo Samuel, que foi para a liderança de governo, não ficou um mês, porque não concordava com a forma como está sendo conduzido. Então, eu acho que o orçamento, né, que vai ser votado ainda esse ano, é só uma pedra no sapato de várias outras que o doutor Pessoa tem. E nós vamos acompanhar aqui para e passo, como sempre, né? Nossa obrigação, até porque você que está em casa, você que é a nossa audiência, que não pode estar lá na Câmara, ouve aqui através da gente os seus direitos. Bom, e ainda lá na nossa presença da Câmara, Dudu do Partido dos Trabalhadores, o vereador Dudu, que nós citamos agora, cobrou atenção maior com Teresina no governo de Rafael Fonteles, governador eleito. Vamos conferir. Que o Rafael governando esse estado e está recebendo o estado equilibrado, embora que precise ainda de que a gente possa ter muito ajuste a nível nacional, pelos desgovernos que foi feito a nível federal, mas a gente entende que um alinhamento, governo Lula, governo Rafael, prefeito Dr. Pessoa, quem vai ganhar com tudo isso é o povo mais pobre. E aqui a Câmara Municipal vai continuar trabalhando. A gente sempre diz, e todo mundo sabe, que o primeiro para-choque da sociedade com o poder público, ele é o vereador que vai lá, é o vereador que é cobrado todo dia, o deputado estadual é menos, o federal é menos, mas o vereador é o que mais é cobrado dos anseios das comunidades. E nós, essa Câmara, participou ativamente. Então é óbvio que nós esperamos aí que o Rafael possa, como teresinense que é, sempre olhar com carinho pelo Piauí todo, mas pela sua terra, e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Bom, tá aí as palavras do vereador Dudu, e se a gente ainda tiver aproveitar daqui a pouquinho para fazer, eu gostaria que vocês fizessem também um comentário, pegando aí o gancho, né,
aí da formação, já no início, já dos primeiros nomes que surgem no secretariado do governador eleito Rafael Fonteles. Acho que a gente tem aí o print que nós colocamos ainda há pouco conversando com o Tássio, aí eu já passo a bola para o Tássio. Bom, Tássio, você acha que como vai ser essa continuidade, né? Esse peso que tem para o Partido dos Trabalhadores, que agora elegeu não sozinho o presidente da República, mas que aqui tem Rafael Fonteles, lá na Câmara não tem acho que uma oposição, não podemos falar de oposição tão forte, e como fica a situação da Assembleia agora? Edna, um dado interessante, virou quase um mantra da campanha, né? Não, o Rafael vai ser o primeiro governador nascido em Teresina que os petistas falavam. Eu fazia as contas aqui, Edna, para você ter ideia, o Wellington Dias em 2018 e Rafael em 2022, Rafael teve quase 50%, cerca de 30%, 40% a mais dos votos de Wellington Dias aqui na capital. Para você ter ideia, em 2018, o Wellington Dias teve pouco mais de 148 mil votos recorde, né? Em Teresina. Rafael teve mais de 200 mil votos. Ainda assim perdeu para Silvio Mendes, mas essa força-tarefa dos vereadores para reduzir essa margem de votos aqui em Teresina foi importante, né, para dar essa vitória, para dar essa expressiva vitória. E agora, Edna, eles querem a fatura, eles querem que a capital como seja sempre, olhada, né, com ainda mais atenção, que é o maior colégio, é a maior cidade do Piauí, e isso o vereador Dudu deixou bem claro, quer que Teresina tenha um olhar, tenha um cuidado maior, e esses vereadores, né, quase ali cerca de 20, 21 vereadores que votaram em Rafael Fonteles, querem agora que a fatura seja paga, né? Querem agora que o cuidado com a cidade seja maior. É um retorno, na verdade, né? E a gente já está ali, acho que vamos aproveitar. Primeiro eu vou conversar com o Otávio, queria ouvir o Otávio também sobre isso, porque você acha, é uma responsabilidade muito grande, né, Otávio? Porque é como o nosso colega bem falou agora, o Tuxê, a fatura vai ser cobrada, né? E quando a fatura é cobrada, a gente tem que pagar. Então, enfim, é realmente essa troca que existe, né, dos políticos, que a gente vê nas eleições, e o resultado, a resposta nas urnas foi dada. Então, agora, é claro que todo mundo quer que Teresina e o Piauí sejam vistos, não que sejam a prioridade, mas vistos com bastante atenção, com bastante carinho, porque ajudou os dois a se elegerem, né? Edna, essa estratégia dos vereadores de Teresina entrarem na campanha para garantir uma margem pequena em Teresina a favor de Rafael Fonteles, ela foi fundamental para o todo, né, juntando a capital, o interior, porque isso foi de encontro à estratégia utilizada pela oposição, principalmente pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que era largar de Teresina com uma votação expressiva, ter as maiores cidades do interior, ter votação, a margem pequena nessas cidades do interior e assim garantir a eleição de Silvio. E aí vai a campanha de Rafael, a parte política entra em campo e diz, não, em Teresina a gente tem uma saída para garantir essa margem menor, que é os vereadores da base. Aí você tem acima de 20 vereadores trabalhando o nome de Rafael Fonteles. E é mais do que natural que agora eles cobrem, como está cobrando o vereador Dudu, uma atenção para a capital. As gestões de Wellington Dias foram voltadas muito para o interior, tem muita ação no interior, e em certos momentos a capital se sentiu desprivilegiada, até pelo fato de a capital caminhar com um prefeito do PSDB na maioria das vezes, Firmino Filho, e o Wellington, governador pelo PT. Então vai ter agora, pela primeira vez, pelo menos é o que se espera, um alinhamento da Prefeitura de Teresina com o prefeito Dr. Pessoa, que não participou do primeiro turno, no segundo turno também ficou ali meio que nos bastidores, mas abraçou a candidatura de Lula, o que deve facilitar nessa articulação de Dr. Pessoa com o governo Rafael Fonteles. Mais do que justa essa cobrança dos parlamentares. A imagem do prefeito não foi tão cotada nos palanques, né? Mas no final ele, que sempre ficava aí sem se decidiu o apoio de Lula. Antes da gente mostrar, porque eu queria falar ainda aí sobre a formação do secretariado com os colegas, vamos ver aí uma entrevista do vereador Edson Mello, que o nosso amigo Tássio fez hoje, falando sobre o fortalecimento do PSDB nacional.
favor. Estava que o PSDB estava morto, inclusive nacionalmente. No entanto, foi surpreendente e bastante relevante a vitória do PSDB nacionalmente em 3 estados: Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Inclusive, destaca-se muito especialmente a vitória do Eduardo Leite, que é do PSDB, e é um grande líder e pode se tornar uma relevância na política nacional. Esse reforço nacionalmente pode impulsionar e ajudar o partido para se remontar, para se refazer para 2024 em Teresina? A gente espera que sim, inclusive vai ter um processo de renovação, muito provável, certo? O partido poderá vir ser presidido pelo Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e isso é uma luz no fim do túnel para o nosso partido a nível nacional. Olha aí, como sempre, né, o Edson Mello fazendo suas avaliações. Bom, vou pegar aqui, nosso tempo já está encurtando e o Tássio fez a sonora, quero ouvir ele também, mas queria ouvir rapidamente Otávio Neto sobre esse fortalecimento do partido. Você acha que existe mesmo esse fortalecimento? Houve mesmo esse fortalecimento, Otávio? São 2 situações, Edna. Tem o PSDB em Teresina, é uma situação no Piauí, e tem o PSDB a nível nacional. Da eleição estadual, saiu muito prejudicado o PSDB local, quando se esperava que Silvio Mendes disputasse o governo do Piauí pelo PSDB, mas apostou no União Brasil. Claro, o PSDB esteve ali envolvido na articulação. Nomes do PSDB foram retirados do partido, levados para o Progressista, na chapa lançada para deputado estadual. Então, o PSDB, não podemos dizer que nem figurante foi nessas eleições. Portanto, o partido praticamente extinto a nível de Piauí. Em Teresina, remanesce aí alguns nomes, o caso do próprio vereador Edson Mello, mas é preciso se pensar uma estratégia para reconstruir o PSDB em Teresina. Há um legado importante, isso é inegável, tem a identidade com a capital teresina, mas nomes hoje não possui. A nível nacional, o partido perdeu o seu principal trunfo eleitoral, que era São Paulo, perdeu o governo de São Paulo, já não chegou nem aí para o segundo turno. Logo no primeiro turno o candidato Rodrigo Garcia ficou pelo meio do caminho, mas teve estados importantes, fez 3 governadores, dentre eles eu destaco o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que partiu para o segundo turno, ali para uma margem pequena para o terceiro colocado, mas terminou por vencer Onyx Lorenzoni. Eu acho que é um nome que a gente tem que colocar em um asterisco capaz de reacender a chama lá no Ninho Tucano. Obrigada. Rapidamente, por favor, amigo Tássio, qual a observação que você faz? Você que conversou com o Edson Mello, que está sempre lá na Câmara e tem uma experiência também, assim como o Otávio, na história do PSDB. A gente estava falando há pouco do Austin Bonfim. Os nomes que a gente tinha como exemplo, como perfil, a maioria saiu, né, por um motivo ou por outro. Eu acho que o termo luz no fim do túnel, que o vereador usa, é muito propício ao segundo turno do PSDB. O PSDB vence em Pernambuco com uma virada expressiva, em Pernambuco. Sim. Vence no Rio Grande do Sul com uma virada ainda mais expressiva, porque Eduardo Leite enfrentava Onyx Lorenzoni, um ministro de grande relevância do governo Bolsonaro. Então, 2 dos maiores colégios eleitorais do país. E é preciso observar, Edna, que esse segundo turno é um alento, é algo de positivo depois de um primeiro turno desastroso para o PSDB, que foi o partido que mais encolheu na Câmara, saindo de 23 para somente 13 deputados federais e manteve apenas 5 cadeiras no Senado. Então eu acho que o segundo turno é essa luz no final do túnel, que o PSDB esperava, se não aquele partido pujante que fez a maior bancada eleita aqui de vereadores, que teve a candidatura de Montezuma, mas um país que chega vivo para a eleição de 2024 em Teresina, e eu acho que pode ter um trunfo muito importante, que é o do ex-prefeito Silvio Mendes, que pode ser um fator decisivo para a eleição municipal. Então, eu acho que o segundo turno dá um alento, dá
um respiro para esse PSDB tão combalido nacionalmente. E a gente vai acompanhar e aguardar que realmente para a gente que trabalha com jornalismo e com política, aqui quando a gente fala, ninguém quer que nenhum partido se afunde não, viu, gente? Ainda por cima, um partido como o PSDB, que sempre teve essa disputa, né, gente? Principalmente aqui em Teresina, com o Partido dos Trabalhadores, com a esquerda, um partido sempre respeitado e que, infelizmente, agora a gente vê indo por esse caminho. Vamos aguardar o que vem por aí. Bom, o deputado federal pelo PT, Merlong Solano, comentou sobre essas manifestações feitas por alguns bolsonaristas. As manifestações estão sendo feitas desde ontem, eles que são contrários à vitória do ex-presidente Lula. Vamos conferir então, por favor. As instituições do Estado brasileiro, do Estado democrático, têm que agir imediatamente. Não podemos aceitar que um movimento radical, que não é de caminhoneiros, mas de bolsonaristas extremistas que não aceitam o resultado da eleição, prejudique a sociedade brasileira, impedindo o livre trânsito em alguns pontos das estradas do Brasil. Isso é um crime que está sendo praticado. Correto o Supremo Tribunal Federal quando autoriza, quando na verdade reconhece que a lei autoriza os estados a tomarem providências para combater crimes que estejam sendo praticados no âmbito da sua jurisdição. Seja estrada federal, seja estado estadual, os governos estaduais, as polícias militares, a polícia civil, todos estão autorizados pela lei a tomar providências para garantir o livre trânsito das pessoas pelas estradas do Brasil. Além da população que está sendo prejudicada, é a nossa democracia que está em risco. Precisamos agir imediatamente. Bom, amanhã, né? Certamente nós vamos falar mais sobre esse assunto. Nós tivemos essas manifestações desde ontem à noite, hoje, a decisão do ministro, do presidente do TSE. Falamos aqui também, comentamos rapidamente, mas como o nosso tempo está muito curto e a gente tem aí algumas informações novas, eu já gostaria de puxar para o Otávio Neto e, se vocês puderem colocar o print aí que nós colocamos antes na tela, falando sobre o secretariado desse novo governo de Rafael Fonteles. Muito obrigada, já está aí na tela, meninos. Otávio, você tem alguma nova informação? E mesmo se não tiver alguma nova informação, algum comentário que veio a mais aí, você que eu sei que está aí nos bastidores, colhendo as informações também para o portal, fique à vontade. A gente traz aí na tela o print da postagem de Rafael Fonteles, o tweet, confirmando o nome de Washington Bonfim para a Secretaria de Estado do Planejamento. Mais um nome técnico, né, que vai aí ao encontro de tudo que a gente já comentou aqui no Política do Dia, que Rafael teria alguns nomes técnicos, né, abandonando um pouco a política, como foi exemplo ontem do nome de Chico Lucas para a Secretaria de Segurança, de Antônio Luiz para a Secretaria de Fazenda, e está divulgando a conta gotas esse secretariado, o governador eleito Rafael Fonteles. Fazendo a expectativa, né? Havia uma grande expectativa para hoje dos nomes da educação e também da saúde. O Washington Bonfim, inclusive, chegou a ser cogitado para a Secretaria de Educação, mas agora se confirma para a Secretaria de Planejamento. Pode ser que agora à tarde saia algum nome, pouco provável, mas que fique para amanhã mais um nome ser anunciado no secretariado do governador eleito Rafael Fonteles. Ótimo, desculpe lhe interromper assim, amigo, é porque nós ainda temos mais um minutinho. Muito obrigada pelo seu comentário, enriqueceu muito o nosso quadro, e eu gostaria que o Tássio agora falasse. Nós falamos aí, Merlong Solano, o deputado, fez as críticas, falou das manifestações, e também desde ontem se aguarda, aliás, desde que foi anunciada a vitória do presidente Lula, se aguarda, do ex-presidente Lula, se aguarda que o atual presidente Bolsonaro se manifeste. Até é um ingrediente de paz também, né, Tássio? Você tem alguma notícia para nós sobre esse pronunciamento? A última informação, Edna, que a gente teve pouco antes de entrar no ar, é que está um corre-corre lá no Palácio da Alvorada para fazer esse pronunciamento. Exato. Bolsonaro convidou os ministros do STF para uma reunião no Palácio da Alvorada. Sim. Os ministros se recusaram a se reunir com o Bolsonaro enquanto ele não reconhecer
o resultado das urnas. E é a primeira coisa, né, que tem que ser feita depois da eleição. Os ministros temiam, Edna, que pudesse, após essa reunião, Bolsonaro questionar o resultado das urnas, o que colocaria em xeque, né, a posição dos ministros. Então, a gente vai trazer ao longo do dia no Portal Dia, o amigo de casa pode se manter informado através do nosso portal, todos os detalhes desse pronunciamento, qualquer informação que surgir, mas o indicativo que chega de Brasília é que Bolsonaro deve fazer um pronunciamento naquele tom duro, incisivo que ele adotou desde o início, mas reconhecendo o resultado das urnas e tentando apaziguar os ânimos do país em meio aos protestos por todo o Brasil. Então, todos os detalhes no nosso Portal Dia, daqui a pouquinho, o Otávio, a nossa equipe da tarde, estará atualizando aí em tempo real. Só para completar, Bolsonaro, sendo Bolsonaro, mas tenho certeza, eu soube também, notícias de bastidores, que desde ontem está sendo formulado um texto para que ele possa realmente ler de acordo com o que os seus consultores, né, o que as suas bases, enfim, aqueles que ele confia mais, estão orientando. Mas o objetivo, tenho certeza, é esse mesmo, manter a paz, né? Só um ponto para a gente concluir. Não tenho mais tempo, mas vai dizer que vai continuar no PL e vai de lá comandar a oposição ao presidente Lula. Vamos conferir isso tudo com mais detalhes lá no portal odia.com. Eu agradeço a toda a equipe, o Renato está me dando tchau, até amanhã aqui, tá? Bom feriado para quem é de feriado e a todos os meus colegas aqui, muito obrigada por esse apoio aqui hoje, a gente substituindo o nosso colega Douglas Cordeiro. Uma boa tarde, principalmente a você que mais uma vez nos deu audiência, porque aqui, como o Douglas Cordeiro diz, você pode confiar. Até amanhã.